Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Olha, só porque a gente começou, a chuva veio com tudo, mas está dando para ouvir, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Larissa Alvarenga, jornalista. Para mim é uma honra ser a anfitriã desta 5ª edição do Prêmio Mulheres Exponenciais da Esfera Brasil. Nessa noite, convidamos todas e todos a mergulharem em trajetórias inspiradoras, a fim de consolidarmos um pacto com um futuro mais equilibrado e vibrante. Pois uma coisa é certa, acho que vocês vão concordar comigo. Quando o espaço das mulheres se expande, o mundo inteiro avança. E antes de darmos início à nossa noite de homenagens, teremos um momento TMC Conecta. Convido todos vocês a conhecerem a multiplataforma TMC. A Transamérica agora é TMC e também está aqui no Distrito Federal, no 100.1 e em todos os canais digitais. Notícia agora é commodity. Tempo agora é riqueza. Conhecimento agora é diferencial. Informação agora é a que importa para você. Transamérica agora é TMC. E se importa para você, agora a gente vai trazer. Transamérica agora é TMC. Do lado do Neneto Camargo, meu irmão, que cuida da Alfa FM, a rádio mais ouvida do Brasil, que cuida da 89, a Rádio Rock, e da Disney, a TMC é o projeto mais importante da família Camargo. A gente quer inovar, quer trabalhar com esse meio de multiplataforma, na rua, com você, no trabalho, acompanhando todos os movimentos do cotidiano. Mas TMC é o quê? É tudo muito claro. Tecnologia do mundo comentado. Tendências, moda, comportamento, treinos, modalidades, campeonatos, tópicos, manchetes, contexto. Trazendo mais consistência. São toques modernos e criativos. Tudo misturado com certeza. Porque quando você sabe, tudo muda com você. Entre em sintonia com a informação que importa. E se importa para você, importa para TMC. A Joana você já conhece muito bem. Sou o Sandro Badaró e comando esse time incrível de jornalistas que trabalha muito para trazer conteúdo. Para ficar cada vez mais perto de você, a TMC está cada vez mais perto da notícia. Tudo que acontece em Brasília ou em qualquer lugar do mundo. Sabe aquela informação que ninguém sabe? Na TMC, você sabe. Porque a gente apura, a gente checa, a gente confirma. Com credibilidade, muita informação, clima, tempo, entretenimento, cultura, lazer, política, economia e muito esporte. Afinal de contas, é ano de Copa do Mundo, vale toda a sua torcida aqui com a gente. A gente tá na beira do campo, no vestiário, na porta dos clubes, na paixão do brasileiro por esse esporte incrível que é o futebol. E não é só de futebol, não. É de tudo quanto é esporte e é de tudo quanto é jeito. Com muito humor também. E tem fofoca também, né, Mas que tem. E fofoca boa é ao vivo, sempre. E na TMC tudo é ao vivo, capiche? Hoje, o mundo é digital, social e global. E todos os dias, milhões de pessoas consomem o nosso conteúdo. Aqui na TMC, a gente faz frequentemente pesquisas quantitativas, qualitativas, sempre para trazer para você a informação que importa do melhor jeito. Faça parte dessa mudança. Por isso criamos o Dial, o nosso departamento de inteligência de alcance e linguagem, para encontrar as melhores soluções de comunicação para vocês, para fazer você vender mais, ganhar mais. A TMC é investimento com retorno garantido. Pode nos cobrar, nós vamos fazer. Vamos ser líder em entretenimento, esporte e notícias. E vamos fazer com você. O que importa para você, importa para a TMC. Uma salva de palmas. A TMC chegou com tudo e veio mesmo para revolucionar a comunicação. Parabéns, João Camargo, Neneto e todo o time envolvido. Bom, eu convido todos vocês agora a acompanharem o TMC Conecta, com a participação de uma das mulheres mais relevantes do nosso país, Ana Estela Haddad. Uma salva de palmas.
ela que é secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. E para mediar essa conversa, convidamos a jornalista Renata Varandas. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Anistela, por ter vindo. É uma honra participar aqui com vocês de um evento que homenageia as mulheres. Isso é muito importante para a gente ter tantas pessoas, tantas mulheres tão importantes juntas aqui. E tantos homens também, né, Camila? Não é um evento só de mulheres, mas de tantos homens também. Esse painel TMC Conecta, ele é muito importante porque tem a Anistela Haddad aqui com a gente, secretária de Informação e Direito Digital do Ministério da Saúde, correto? Anistela, eu queria começar te perguntando como que a sociedade pode estimular a participação de mulheres na política, porque hoje nós somos 53% nas eleições. As eleitoras somam 53%. No entanto, na hora da gente sentar na cadeira lá no Congresso, nós somos só 18%. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Com certeza, né? Eu acho que a gente vem melhorando de geração para geração, né? Acho que a gente tem que fazer aqui uma homenagem, um reconhecimento a muitas mulheres que foram vindo e quebrando muitas barreiras e superando muitas barreiras para a gente chegar até aqui, mas certamente a gente ainda tem muito para avançar, né? Agora, você se considera otimista em relação a uma equidade na política ou a gente vai precisar caminhar muito? Olha, eu me considero otimista. Quando eu olho, vamos dizer, uma geração atrás, para a minha geração, para a geração da minha filha, eu vejo hoje as mulheres muito mais atentas e os homens também. Eu acho que a gente está conseguindo sensibilizar muitos homens para a importância da gente estar atento, porque é uma coisa estrutural, né? E eu queria mencionar iniciativas como essa, que Camila Camargo, Aninha e todo o Grupo Esfera tem promovido, né? O Mulheres Exponenciais. Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, porque traz a luz, traz a visibilidade, coloca na agenda o tema das trajetórias femininas, que por muito tempo não deixaram de acontecer, mas foram silenciadas, né? Então, eu esqueci o nome dela agora, mas eu sei de uma jornalista que dedicou o seu trabalho a pesquisar na história mulheres que fizeram a diferença, que fizeram muitas superações, mas que as histórias não foram contadas, ou às vezes elas são contadas por uma outra ótica que não é a da mulher. Então, eu gosto muito de ler livros escritos por mulheres, de ver filmes de cineastas mulheres, porque não é uma competição, mas é porque traz um lado e um olhar e uma narrativa que, por muito tempo, a gente não teve a oportunidade de trazer à luz. Ana, o Instituto Esfera fez um estudo, agora é um estudo inédito, que fala do impacto da produção das mulheres no climatério e na menopausa em relação à economia, e dá um impacto aqui de 2 bilhões por ano no Brasil. Você acha que falta uma atenção maior para a saúde de nós mulheres, ainda mais nesse tema, que ainda é um tabu também, o climatério e a menopausa? Olha, eu acho que ele ainda é, mas eu acho que vem um movimento de mudança nessa direção, né? Hoje, a longevidade está se ampliando, a gente está vivendo mais graças a boas condições de saúde, de promoção, de prevenção. E, com isso, essas questões das fases e do ciclo de vida feminino também se recoloca numa outra direcionalidade. Recentemente, nós tivemos um fórum de mulheres criado pelo Ministério da Saúde, com a parceria de outros ministérios,
E era interessante que o grupo que representava as mulheres na menopausa foi um dos mais ativos, um dos que mais se colocou, né? Então, eu acho que mais produziu. Exato. Eu acho que a gente está revendo um pouco esse olhar, né? E para os diferentes momentos da vida e sem diminuir a importância das várias fases que a gente passa na vida, né? Ana, falando da sua área de atuação ali dentro do Ministério, qual que deve ser o papel da inteligência artificial? Que a inteligência artificial hoje a gente está usando para tudo. Qual que é o papel dessas novas tecnologias que vão beneficiar as pessoas? Olha, a inteligência artificial hoje ela tem uma transversalidade total, né? Nós estamos imersos nesse mundo cognitivo, né? Digital e cognitivo. Eu acho que o que a gente vem trabalhando muito e alinhado e orientado com o movimento que é do governo como um todo, né? O governo aí do presidente Lula e com uma coordenação da Casa Civil e está aqui, acho que a Miriam Belchior está aqui conosco, então, aí nos liderando nesse processo. E na saúde, a gente tem muitas aplicações da inteligência artificial no diagnóstico clínico, no apoio à tomada de decisão, no diagnóstico por imagens, na vigilância em saúde. A gente tem usado amplamente para muitas questões. E o importante é a gente estar atento a como ela funciona, e hoje as coisas estão avançando muito rápido, para trazer um olhar crítico e poder fazer com que esse uso seja a favor, e prevenindo, né, o uso ético e prevenindo os possíveis efeitos colaterais, por exemplo, de vieses algoritmos, da proteção de dados sensíveis, como são os dados de saúde. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter. Eu vou citar um exemplo muito interessante do que a gente vem trabalhando. Um deles é a questão do prontuário falado. Então, por exemplo, numa consulta, e principalmente numa teleconsulta, que você precisa manter o olhar e conversar com o paciente. Muitas vezes o profissional perde muito tempo fazendo os registros e a documentação. Então, hoje, com a IA generativa, a gente pode fazer a IA faz a transcrição da consulta. Além de transcrever, ela transforma todas essas informações não estruturadas, classifica nos principais tipos de informação que a gente precisa e já coloca dentro do prontuário. Então, a reutilização dessas informações depois, ela fica muito facilitada quando você vai consultar esse histórico clínico para tomadas de decisão futura. E você ganha mais tempo para a sua interação direta com o paciente. Então, esse, vamos dizer, é um uso positivo que você pode fazer. E esses dados ficam armazenados onde? Esse é um cuidado que a gente vem tomando e é uma orientação do governo hoje federal, da gente trabalhar nas nuvens de governo, e nós estamos transitando toda a nossa infraestrutura de dados e tecnológica para espaços seguros e caminhando na direção de uma soberania digital, que é aquilo que a gente tem que procurar dentro do processo de transformação digital. Ana, o que já foi feito e o que ainda precisa fazer para a gente poder avançar nessa área? Você diz da transformação digital? Isso, na saúde. Na saúde, a gente está fazendo muita coisa. A gente tem hoje uma plataforma de interoperabilidade, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, e que dissemina os dados de saúde de 3 formas muito estratégicas. Uma é para o cidadão, a comunicação direta com o cidadão. Os dados de saúde do cidadão, hoje, ele acompanha os seus próprios dados no Meu SUS Digital, no aplicativo do SUS. A plataforma também do profissional de saúde. Então, hoje, a gente tem 1.600.000 profissionais que trabalham no SUS, que é onde eles atendem, eles conseguem acessar o prontuário do paciente e ver o histórico clínico desse paciente, não importa onde ele foi atendido. E o SUS Digital Gestor, que traz as informações para a tomada de decisão no nível municipal, estadual, para o gestor. A gente hoje está tendo uma integração das bases de dados e uma que a gente chama data-driven, ou a saúde guiada por dados. Então, isso está bastante avançado. A gente precisa caminhar, talvez, na direção de uma soberania digital plena. A gente ainda
não chegou nisso, acho que como país, né? Mas eu acho que tem um movimento grande hoje que envolve governo, que envolve a sociedade civil organizada, que envolve o setor empresarial, no sentido da gente poder fazer uma transformação digital soberana. Há um cuidado principalmente relacionado às mulheres também? Existe esse viés também de acompanhar as mulheres e acompanhar em todo o período da vida, seja no pré-natal, ou seja, depois que você faz 40 anos e você tem que fazer exames específicos? Sem dúvida. A política hoje de atenção integral à saúde da mulher, ela procura pensar a mulher em todo o seu ciclo de vida, né? Historicamente, já houve um período em que se focava muito no período reprodutivo da mulher, gestacional, né? E hoje não. Hoje a gente trabalha de uma forma muito mais ampliada. Um tema hoje muito caro ao presidente Lula e a todo o governo é a situação da violência contra a mulher, que é uma questão que a gente ainda precisa avançar muito e combater. E esse mês, que começa agora como o mês da mulher, a gente tem aí um conjunto de ações amplo do Ministério das Mulheres, a ministra Márcia Lopes, como também o Ministério da Saúde. Amanhã, no Conselhão, vai trazer aí uma apresentação ampla de uma série de ações voltadas para as políticas para as mulheres. O que está acontecendo? A gente tem visto tantas coisas absurdas em relação às mulheres. A gente nós estamos mais corajosas ou nós estamos sofrendo mais violência? Eu acho que tem um duplo movimento. Quer dizer, eu não sou a pessoa talvez mais... não é meu campo de pesquisa esse, e eu vou falar aqui mais de uma impressão do que de uma questão que eu baseio em alguma evidência. Mas eu acho que, na medida em que a sociedade avança e faz movimentos progressistas, tem uma parte da sociedade que se ressente e quase que puxa o processo para trás. Então, eu acho que tem forças da sociedade que estão em disputa, né? Mas que eu acho que a gente não pode retroceder. Eu acho que é ali que é o momento que a gente tem que ter firmeza e continuar dando esses passos firmemente na direção de uma emancipação, de uma sociedade mais justa, mais equânime, tanto na questão de gênero quanto de raça e de todo tipo de discriminação. Porque uma sociedade mais diversa, ela é mais rica, ela ganha, e quando a gente respeita os espaços de cada um, essa sociedade mais plural, ela também vai avançar com muito mais saúde, com muito mais equilíbrio. Ana Estela Haddad, muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. Muito obrigada, eu que agradeço. E parabéns ao Grupo Esfera e a todas as mulheres hoje que estão sendo especialmente homenageadas com muito... Obrigada. Uma salva de palmas. Obrigada. Queremos agradecer Ana Estela Haddad e também Renata Varandas pelo brilhante painel. E aproveitar para a gente falar um pouco mais do papel da mulher na sociedade, né? Como a gente pôde perceber nesse painel, nessa discussão, é dever da sociedade fomentar lideranças femininas. Dados de organizações internacionais mostram que empresas com protagonismo feminino em sua gestão são mais sólidas, com maior produtividade, participação trabalhista e expansão econômica. Isso é fruto direto da pluralidade de ideias, visão estratégica e coragem. Para darmos início oficialmente aqui ao nosso prêmio, né, 5ª edição do Mulheres Exponenciais da Esfera Brasil, vou chamar ao palco a CEO da Esfera Brasil, que também é idealizadora do Prêmio Mulheres Exponenciais, Camila Funaro Camargo Dantas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu estou muito feliz de começar esse evento, primeiro porque é a primeira vez que a gente faz o evento em Brasília e começar a trazer esse evento com o público que está aqui é muito satisfatório. Mas também por ver outras mulheres exponenciais que já foram premiadas. A própria Ana Estela, que estava falando aqui com vocês, já foi premiada. Ana Toni
Tatiana Prazeres, nossa ministra Miriam Belchior. Então, é muito legal esse movimento de ver quem já foi premiada, também está aqui para reconhecer as premiadas desse ano. E, realmente, o Prêmio Mulheres Exponenciais existe porque a gente realmente acredita que chamar pelo nome importa. E que, quando a gente chama uma mulher aqui no palco, diante desse público todo, para falar que o que ela fez merece ser celebrado, tem peso. E reconhecimento não é gentileza, é uma construção de referência. Todas vocês aqui hoje são referências para mim. E referência molda o horizonte do que é possível. 2026 não é 2026 não é um ano neutro, é um ano eleitoral. E em ano eleitoral, celebrar é também assumir responsabilidade. Tem algo que nós sabemos mesmo quando fingimos não saber. Toda mulher que chega a um espaço de poder já chega sabendo que vai ser observada de forma diferente. Mas mesmo assim, a gente ainda está aqui. E não porque é fácil, mas porque decidimos que a dificuldade não nos definirá. E isso aqui não é sobre a superação individual das mulheres que estão aqui hoje, mas é sobre estrutura. E estrutura não muda com mérito isolado. Muda com presença reiterada, com número, com voto e com ocupação. Para vocês terem uma ideia do cenário do Brasil, em 2018, 77 mulheres foram eleitas deputadas federais. Isso representa 15% da Câmara. Na última eleição, em 2022, foram 91. Quase, mas não chegou a 18%. De uma eleição para outra, a gente não cresceu nem 3 pontos percentuais. E lógico que isso é muito pouco, mas pelo menos é um crescimento. Agora, o que muda tudo é um dado que eu vou trazer aqui para vocês de 2023. Que mesmo as mulheres ocupando apenas 18% da Câmara, as deputadas responderam por 41% das relatorias das propostas aprovadas no plenário. Então, quase metade da produção legislativa foi feita por mulher. E isso, sim, é desempenho institucional. Inclusive, a OCDE, no relatório Government at a Glance, nos estudos sobre Gender Equality in Public Life, demonstra algo muito claro, que países que ampliam a participação feminina nos espaços decisórios fortalecem a qualidade regulatória, reduzem assimetrias de poder e aumentam a confiança institucional. E falando em instituições, olha o cenário atual. A Procuradoria-Geral da República, ao longo de toda a história, teve uma única mulher na chefia, que foi a Raquel Dodge. O Tribunal de Contas da União, com mais de 130 anos, teve apenas 2 ministras. Hoje, não tem nenhuma. A única autoridade mulher na estrutura superior da Corte é a Procuradora-Geral do Ministério Público, Cristina Machado, que está hoje aqui com a gente. No Supremo Tribunal Federal, na composição atual, tem apenas uma mulher, que é a ministra Carmen Lúcia. E aqui eu não estou fazendo uma crítica individual, eu estou colocando os dados para a gente fazer um diagnóstico institucional. E, portanto, falando agora com todas as mulheres daqui e os homens também que estão super participando, as cadeiras que eu citei não são abstratas, elas são ocupadas por alguém. E se não somos nós, será sempre o mesmo perfil. Estamos na 133ª posição do ranking global de representação feminina no parlamento. Para vocês terem como exemplo, a Argentina tem 42% de mulher no Congresso. E, como eu falei, a gente está nem a 18%. Em 2026, um novo Congresso será eleito. E neste, nos próximos anos, novas cadeiras serão abertas em instituições importantes. Então, novas indicações serão feitas, novos ciclos de poder serão definidos. E se a composição política não muda, o padrão institucional não mudará. Sistemas fechados representam perfis fechados. E eu não estou aqui pedindo cota, tá? Eu peço é só a qualificação do poder, uma ampliação do repertório e incorporação do talento. Porque quando mulheres chegam, a qualidade da decisão melhora. E são os dados que mostram isso. Não é uma mulher falando para outra mulher. A Adélia Prado, uma vez escreveu: "Eu não quero a faca e nem o queijo. Eu quero a fome. A fome de ocupar, a fome de decidir e a fome de transformar. O Prêmio Mulheres Exponenciais não é apenas reconhecimento, é uma afirmação de presença. Reconhecer importa.
Mas em 2026 é preciso mais do que reconhecer. É preciso transformar reconhecimento em representação real e presença em poder de decisão. O poder não é um espaço abstrato. Ele tem endereço, ele tem orçamento e ele tem assinatura. No final do dia, é quem decide quem vai viver melhor e quem vai viver pior. E se não estivermos nesses lugares, não estaremos apenas sendo ausentes, estaremos sendo decididas. E nós já fomos decididas demais ao longo da história. Então chegou a hora de decidir. Bem-vindos. E se pudéssemos adicionar mais de 172 trilhões de dólares na economia global? E mais de 92 bilhões de reais na economia brasileira? Aumentar a produtividade das empresas, apresentar resultados operacionais quase 30% acima da média, aumentar os lucros entre 5% a 20%. Essas metas não são impossíveis. São um impacto real da equidade de gênero. A presença da mulher no mercado de trabalho é um motor inestimável de crescimento econômico, trazendo vantagem financeira, econômica e produtiva. No Brasil, já são mais de 10 milhões de mulheres à frente de negócios em todo o país. São mais de 700 municípios administrados por mulheres e 10 pastas estratégicas para o país comandadas por ministras. Maior presença feminina em cargos de liderança impacta na redução da pobreza e das desigualdades e no dinamismo dos mercados internos. Para reconhecer as trajetórias de quem impacta o país, o Prêmio Mulheres Exponenciais homenageia mulheres referências em suas áreas de atuação. Líderes com histórias inspiradoras que constroem um legado de progresso para o Brasil. 5º Prêmio Mulheres Exponenciais Esfera Brasil. Salva de palmas. O Prêmio Mulheres Exponenciais é um oferecimento de Acciona, Hidro, YouTube e SEDAI. Muito obrigada. Vamos agora às premiações, né? Nessa noite de homenagens, uma noite incrível, 5ª edição desse Prêmio Mulheres Exponenciais da Esfera Brasil. Convido o CEO da Norsk Hydro Brasil, Anderson Baranov, para entregar o prêmio na categoria Impacto Social. Por favor, venha até o palco, Anderson. Seja muito bem-vindo. Bom, é um prazer estar aqui, parabenizar aqui o João, a Aninha, a Camila por esse evento. Eu acho que não tem tema melhor e a melhor decisão foi trazer para Brasília, viu, João? E a gente pode estar sempre presente aqui com vocês. Bom, falar de mulher é muito fácil nos dias de hoje. A mulher que traz equilíbrio não só nas nossas vidas, mas também na indústria hoje em dia. Eu digo claramente uma opinião falando de geopolítica no mundo tão complicado que estamos vivendo hoje, que se tivesse mais mulher na liderança mundial, nós não estaríamos em guerra. Isso eu posso afirmar, eu tenho certeza, uma convicção muito grande. Bom, falar um pouquinho aqui, a Hydro é uma empresa norueguesa de mineração e alumínio. Ela está alumínio e energia, não posso esquecer, senão a Marcela me mata aqui. Mas é importante deixar muito claro que a Hydro sempre acreditou nas mulheres há muitos anos, uma empresa de 120 anos sólida como ela é, uma cultura norueguesa, investindo na mulher, promovendo a mulher não só na liderança, mas também na operação. Então é com muito orgulho hoje que eu vou entregar um prêmio aqui para Luana, eu acho que vai ser chamado, o currículo dela, gente, é vasto, maravilhoso, uma pessoa influente e que dá muito orgulho. Acabou de voltar de Oslo, estava morando lá e agora veio para cá para a operação da iFood. Então eu deixo aqui a minha palavra, a minha honra de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, gente. Para você. Então vamos receber aqui Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto Social do iFood. Você é a nossa premiada na categoria Impacto Social. Parabéns!
Parabéns. Luana, vamos entregar aqui o microfone. Obrigada. Obrigada, Anderson. Boa noite a todas e a todos. É uma honra. Quero primeiro agradecer à Esfera, agradecer a liderança de todas as mulheres por trás dessa premiação e todas as iniciativas que buscam visibilizar a transformação social que mulheres líderes estão fazendo no setor público e privado. Eu acho que eu quero dedicar esse prêmio a todas as mulheres que trabalham no ecossistema do iFood, que é um ecossistema de 60 milhões de clientes, 1 milhão de pessoas que geram renda. 55% dos donos e donas de estabelecimentos são mulheres. 10% de todas as pessoas que fazem entrega no iFood, mais de 500 mil pessoas, são mulheres. Então, esse prêmio vai para todas essas mulheres que trabalham arduamente, mas que estão focadas diariamente em trazer bem-estar, ganhos dignos e cuidado para suas famílias. E o mínimo que a gente pode fazer é garantir renda digna, educação, proteção e um meio de sustento, que é um meio de sustento digno e que traz também mobilidade social. Então, muito obrigada a todos e obrigada à Esfera por esse reconhecimento. Muito obrigada, Luana Ozemela. Aninha e Camila vão tirar a foto oficial. Você é a nossa premiada na categoria Impacto Social, do 5º Prêmio Mulheres Exponenciais da Esfera Brasil. Parabéns. Presente no nosso dia a dia, desde uma simples latinha até onde a gente nem imagina. Carros, prédios, celulares, aviões. A jornada por soluções em alumínio de baixo carbono da Hidro remonta até o Pará e nesse percurso impacta a vida de muita gente. Agora estamos mudando o jogo do alumínio por um futuro mais sustentável. E não estamos sozinhos nessa jornada. Vem conferir as histórias que só a Hidro pode contar. Hidro, indústrias que fazem a diferença. Bom, agora vamos chamar aqui no palco, aqui da Casa Parlamento, né, para entregar o prêmio na categoria Gestão Pública, o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Seja muito bem-vindo. Bom, boa noite a todas, em especial, também boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Ao cumprimentar a Camila, eu queria cumprimentar todos aqueles que nos proporcionam essa oportunidade de homenagear as mulheres que fazem sucesso. Eu sou privilegiado de poder entregar para a Raquel Lira o merecido prêmio, uma mulher lutadora, uma mulher que tem já uma história na vida pública, concursada, servidora pública, uma extraordinária prefeita, hoje uma governadora que supera a cada semana, a cada mês, índices de avaliação que vão levá-la a ser muito bem-sucedida na longa jornada que ela tem pela frente ainda. Eu tenho um imenso orgulho, Raquel, de estar ao seu lado, lhe apoiando, compartilhando os seus resultados, os seus desafios, que você continue sendo esse exemplo a cada um de nós que acompanham a vida pública brasileira. Quero homenagear todas as mulheres aqui presentes, as demais homenageadas, também homenageando uma outra mulher que está muito próximo de mim, que é a Natália Rezende. Natália, uma das mentes mais brilhantes que eu conheci, muito bem preparada, uma formação exemplar, conhecedora dos mais diversos problemas da vida pública e que, em São Paulo, faz a diferença com o seu trabalho. Um privilégio, Natália, estar te apoiando, assessorando, e que a gente possa contar cada vez mais com mulheres como a Raquel, como você. E Raquel, eu chamo a Raquel ou você? Com vocês, Raquel, faz favor.
Parabéns, governadora Raquel Lira, que veio direto de Pernambuco e é um dos grandes nomes da política brasileira atual, premiada na categoria Gestão Pública. A palavra é sua, governadora. Obrigada, boa noite, Aninha, Camila, João. Agradecer ao time de Pernambuco que está ali com a gente, dizer de como é importante a gente poder ter momentos como esse. Acho que a fala de Camila foi extraordinária e poder ver as histórias que estão colocadas aqui. Da mesma forma que Luana pôde falar um pouco sobre aquelas que fazem o ecossistema do iFood. Eu sou sócia do iFood, porque demando muito o iFood lá em casa, né? Meus meninos são sócios também. Mas eu quero falar sobre as mulheres pernambucanas. Nós somos 52% da população do nosso estado. E pela primeira vez na história, um estado que, inicialmente, também pela primeira vez no país, deu o grito de liberdade, de independência, se formando pátria. E a partir de todo momento que Pernambuco fazia uma luta libertária, tirava um pedaço do território dele, a gente ficou com um tamanho territorial até pequeno, mas sobra para nós coragem. E a mulher pernambucana é muito isso, 52% da população, e a maioria dos lares pernambucanos é chefiada por mulheres. Mulheres que, pela primeira vez na história, elegem uma delas como governadora. E pela primeira vez na história do Brasil, 2 mulheres governando um estado, depois de 500 anos de história. E essa não é uma jornada simples, mas muitas vieram antes de nós para permitir que isso pudesse acontecer. E muitas dessas foram silenciadas. E muitas dessas não tiveram a oportunidade de serem conhecidas pelo nome, como eu estou tendo a oportunidade de ser. E muitas delas, no anonimato, sustentam as suas casas, a sua comunidade, mantêm as cidades e os negócios. Essas mulheres, no meu estado, 2 milhões de pessoas, em janeiro de 23, não tinham acesso à água na torneira. Nós enfrentamos a concessão pública e fizemos, o ano passado, a maior concessão que a Bolsa de Valores viu para a gente poder colocar saneamento básico, água tratada na torneira da casa do povo pernambucano. Nós entregamos 22 mil casas e mais de 60% delas nas mãos de mulheres, no maior programa habitacional da nossa história. Mas tudo que eu sonho é com o Estado, ou com o país, ou com a política, que não celebre a primeira, mas celebre aquela que abre portas, mas que não seja a única. É muito difícil ser mulher na política. Eu cumprimento aqui Miriam Belchior, né? A gente é sempre taxada de muitas coisas, muito mais julgada do que qualquer um outro. Homem é firme, mulher acaba sendo adjetivada com termos sempre pejorativos. E eu quero fazer uma referência a você, Kassab. Eu me filiei ao PSD em março desse ano passado e quero dizer que aqui me sinto em casa. Porque por muitas vezes é importante dizer que nos querem a nossa voz e no nosso rosto para colocar propaganda, colocar fotografia, mas não nos dão vez, não nos dão voz. Se a gente está com 18% de mulheres no parlamento, é muito pouco. E se a gente for nesse ritmo, serão mais 500 anos para a gente chegar na metade. Portanto, além de nós, mulheres, nos mobilizarmos, a gente precisa mesmo conseguir colocar isso na agenda masculina, na agenda dos partidos políticos no Brasil. Não é para falar a cada eleição sobre quanto que se tem de voto para ter anistia por não terem cumprido a cota partidária, não ter dado o recurso. Então, para mulheres. Então, Kassab, eu cheguei aqui e eu digo que hoje eu estou no lugar que me quer. E quando a gente me permita estourar o tempo aqui, quando a gente fala de uma mulher assumir um governo do Estado, somos só 2 no Brasil e 2 do Nordeste, sempre acham que nós estamos esquentando a cadeira para o próximo homem que vem. Querem abreviar o nosso mandato, como se a gente não tivesse a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e de sermos julgadas por ele, e não pelo nosso gênero. Então, por mais mulheres ocupando espaços de poder, por mais CEOs podendo mostrar o seu talento, a sua criatividade, por não nos julgarem por quantos filhos nós vamos ter, podemos estar grávidas ocupando esses espaços, sim, e a gente tem condição, sim, de construir com os homens um país muito mais igual, onde a gente não tenha medo de sair às ruas pela nossa condição de gênero. Né? A gente quer viver em paz. E essa geração que vem depois de nós, eu não tenho dúvida nenhuma, perguntaram a Ana Estela se ela era otimista. Eu sou otimista e sou realista.
A próxima geração é melhor do que a nossa, mas nós temos o dever de mantermos instituições fortes e mulheres representando essas instituições, para que essa geração que vem, muito mais potente do que nós, tenha a oportunidade de construir o mundo que a gente sonha, não pelas nossas mãos, mas por a gente ter aberto portas. Muito obrigada a todos, obrigada a você, Camila, obrigada, Aninha, beijo no coração, obrigada, Kassab. Vamos registrar uma foto desse momento. Muito obrigada, governadora Raquel Lira. Premiada na categoria Gestão Pública. Parabéns. Agora vamos para mais uma trajetória feminina emocionante, marcante. Todos os anos, relembramos no Prêmio Mulheres Exponenciais da representatividade T21, pois neste mês também temos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, para entregar esse troféu tão cheio de significado, chamo ao palco o deputado federal Duarte Júnior, do Maranhão. Mais uma vez, boa noite a todos. Confesso a vocês que eu estava ali esperando o momento da premiação, mas eu estava mais nervoso, mais ansioso do que a premiada. Isso porque ela é indicada nesse momento de homenagens para representar a representatividade, não só a representatividade feminina, mas, sobretudo, a inclusão. E ela que traz para nós esse sentimento de vitória, ela é muito mais do que uma mulher que traz essa força, essa luta de uma família que não viu em um cromossomo a mais uma limitação, mas que na dor de um diagnóstico, talvez inesperado, viu um propósito de vida para servir para todos nós de um grande exemplo. Eu fico extremamente orgulhoso por ti, Vitória, porque você, para todos nós, não apenas pais e mães atípicos, mas você, para todos nós, seres humanos, você é um grande exemplo de pessoa que, com carinho, com amor, com seu jeitinho, com a sua ternura, com seu carisma, demonstrou na prática que você consegue chegar em qualquer lugar. E que as pessoas com deficiência, minha querida amiga governadora Raquel Lira, você demonstra que, independente da sua condição, você tem total capacidade de sonhar, de realizar, de ser um exemplo para todos nós. Eu, como pai do Luca, uma criança com trissomia do cromossomo 21, tenho muito orgulho de ter lhe encontrado na Câmara Federal, dando um show na Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência e ter lhe assistido, lhe acompanhado brilhar na ONU, lá em Nova York. Portanto, hoje é meu dia apenas de entregar esse prêmio e eu quero convidar todos vocês para ela, que é uma grande representatividade, uma grande mulher para todos nós. Vem para cá receber o teu prêmio, minha amiga Vitória. Vitória Mesquita, uma salva de palmas para ela. É uma honra te receber aqui no palco do Prêmio Mulheres Exponenciais, premiada na categoria Representatividade T21. Momento de registrar, momento que precisa ser registrado. Vitória Mesquita sendo homenageada.
Boa noite a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Recebi o prêmio de mulheres exponenciais. É uma honra imensa, mas eu quero começar dizendo uma coisa simples. Eu não estou sozinha. Estou com meus amigos, com meu namorado e com a minha família. Eu com cada pessoa com deficiência que já ouviu você não pode, decidiu tentar, mesmo assim. Quando eu criei a página @Servite, eu só queria ser eu. Mostrar minha vida. Mostrar que a síndrome de Down não me define, mas fazer parte de quem eu sou. Com o tempo, entendi que minha voz podia ir mais longe, mas faz parte que eu sou. Com o tempo, entendi que minha voz podia ir mais longe, que representatividade não é só aparecer, é como caminho. A campanha Atualiza Google não foi só uma busca, foi sobre atualizar a forma como o mundo nos me vê. Porque informação errada vira preconceito e combater capacitismo. Ai, Deus. E preconceito fecha as portas. Eu acredito em portas abertas. Pessoas com deficiência precisam de pena, precisam de oportunidade. Oportunidade de estudar, de trabalhar, de se amar, de empreender, de liderar. Nós não queremos ser exceção, queremos ser parte. Quando a sociedade inclui, todo mundo cresce. Eu sonho com um Brasil onde diagnóstico não seja sentença, onde meninas com deficiência cresçam sabendo que podem sonhar alto. Ser uma mulher exponencial é multiplicar oportunidades. Obrigada. Hoje eu agradeço, mas também ouvir líderes, empresas, cada pessoa aqui transforme discursos em ação. Contratem, incluam, escutem, aprenda, atualizem. Inclusão não é moda, é justiça. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada a todos de espera por enxergarem meu trabalho, por ajudar a enxergar a nossa causa. Juntos estamos atualizando o mundo. Obrigada a todos. Vitória, foi uma honra te receber aqui no palco do Prêmio Mulheres Exponenciais da Esfera Brasil. Ela que foi homenageada na categoria Representatividade T21. Com certeza é inspiração aí para muitas, muitas pessoas. Para todos nós. Bom, queria agradecer então a Vitória, a família dela. Agora quem participa aqui conosco no palco para a categoria Economia Criativa é a diretora de Políticas Públicas do YouTube na América Latina, Alana Rizzo. Seja muito bem-vinda, Alana. Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui essa noite. Queria agradecer a Aninha e Camila e principalmente parabenizar pela iniciativa. Mas é difícil falar depois da Vitória, né, Vitória? Que orgulho da sua trajetória, que orgulho das suas falas. É tão importante para a gente como plataforma poder ter a chance, né, de ouvir e de dar voz, né, para todos, mas principalmente para mulheres e mulheres como a Vitória, que podem usar a nossa plataforma para contar suas histórias, compartilhar suas histórias, mas principalmente mostrar, né, quem está por trás das câmeras, quem somos nós, qual a nossa verdade, o que a gente acredita. É isso que a gente acredita no YouTube, a gente acredita nessa força dessa economia criativa que movimenta, né, a economia do Brasil, mas que movimenta a cultura. E eu tenho muito prazer e honra de entregar esse prêmio da economia criativa para quem está há mais de 20 anos movimentando esse ecossistema. E às vezes é difícil a gente entender, né, o que é esse ecossistema da economia criativa, da economia dos criadores, e a Rafa ajudou a construir esse ecossistema e ajuda a construir todos os dias, ligando todos os pontos, juntando criadores, criadoras, quem está na frente das câmeras, quem está atrás das câmeras, mas principalmente quem ajuda a construir essa representatividade, esse lugar, né, dentro das plataformas. A Rafa, então, ela vem construindo e ela tem uma fala que eu acho que ajuda a gente a entender a força dessa economia criativa, né? Ela fala que no Brasil, né, e Rafa pode contar um pouquinho mais sobre as ideias dela, mas como é que essa ferramenta vira uma ferramenta de mobilidade social, de ascensão, de transformação. E são muitos e muitas criadoras que participam desse ecossistema da Rafa, que é hoje a CEO da YouPix. Eu tenho a honra de poder entregar esse prêmio para ela. Rafa, por favor. Uma salva de palmas. Rafaela Lotto, CEO do YouPix, a maior consultoria de estratégia de marcas e Creator Economy do Brasil. Ela leva a inovação em tudo o que faz, mais do que merecedora do prêmio Mulheres Exponenciais na categoria Economia Criativa. Rafaela, parabéns. Recebendo o troféu em mãos. Agora eu posso abrir minha colinha aqui. Boa noite. Olha, eu já subi muitas vezes no palco para plateias tão grandes ou maiores, mas eu nunca tinha subido no palco para ganhar um prêmio. É muito especial estar aqui. Eu achei que já era um prêmio trabalhar no que eu gosto, fazer o que eu faço, mas realmente sempre tem uma primeira vez. Aos 45 anos eu estou aqui recebendo o primeiro prêmio, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco dessa economia criativa que a Alana começou a falar. Que eu acho que, de alguma forma, eu represento e que representa muita gente, muitas outras mulheres. Eu queria dizer que estima-se que no Brasil tem cerca de 10 milhões de criadores de conteúdo. E, apesar do estigma que tem de futilidade, ostentação, esse mercado não é feito das pessoas que andam de jatinho, que têm casas que parecem shopping e que, de certa forma, ofuscam o que, na verdade, tem dentro desse mercado.
Essas 10 milhões de pessoas são potencialmente 10 milhões de CNPJs, que são empreendedores de uma economia criativa que movimenta muita coisa. E que precisa de muita coisa ainda. Para vocês terem uma ideia, hoje um criador de conteúdo não tem um KNAI para emitir uma nota fiscal. Hoje ele é um fotógrafo, um jornalista, alguma coisa que não é necessariamente... Isso impede que, por exemplo, a gente saiba o tamanho desse mercado, o quanto ele movimenta no nosso PIB. Mas esses 10 milhões de potenciais empreendedores são feitos também de mulheres e de homens e de muita gente que está movimentando uma economia potencial de 250 bilhões de dólares no mundo, que dentro desse ecossistema estão incentivando outros negócios, pequenos empreendedores e muita gente que está impactado por essa economia. Ele não é feito, como eu falei para vocês, das pessoas que estão ofuscando esse mercado. Ele é feito, por exemplo, de pessoas como a Bianca Andrade, a Boca Rosa. É uma menina que nasceu na favela da Maré e que, se não fosse por essa economia, ela jamais seria dona de uma marca de beleza, porque nesse mercado, o que impede uma pessoa de ascender não é ela estar na Faria Lima, nem ela ter estudado em Harvard. Ela ser criativa, resiliente, ter força de vontade e a oportunidade que esse próprio mercado dá para a gente. Ela é também feita de muitas outras, como a Verônica, que é uma faxineira que um dia fez um perfil para divulgar suas faxinas e hoje ela tem um livro, ela tem a casa própria, inspiração para tantas outras. Ela é feita da Tabata Romero, que é uma youtuber que ensina outras mulheres a ganharem dinheiro vendendo doces, fazendo e vendendo doces. Ela é feita da Deia Freitas, que é uma podcaster que, com o dinheiro de publicidade, deu uma casa própria para cada um dos funcionários dela. A gente está reinventando a maneira como a gente gere as nossas empresas. Pensa novamente esse mercado. A Nath Finanças, que descomplicou a educação financeira e já impactou com uma plataforma de educação mais de 40 mil pessoas. A Michele Passa, que é uma mulher negra que um dia colocou na bio dela que ela era uma família preta milionária e recebeu um monte de hater, como se ela não pudesse falar da casa, do carro e das conquistas delas. Coisas que as famílias brancas fazem sem nenhum problema. E ela recebeu hater por causa disso. Enfim, assim, além delas, tantas outras, esse mercado é feito de gente extraordinária, empreendedora, e que precisa da nossa atenção para além da cortina de fumaça feita pelo mercado fútil, por algumas poucas pessoas que transformam esse mercado e diluem, né, um pouco essa imagem, concentram a imagem de uma coisa fútil e que não é de verdade o que representa o nosso mercado. Enfim, para todas essas mulheres que eu citei e as que eu não citei, eu queria dizer que essa é a nossa chance da gente ser dono da nossa própria narrativa e do nosso próprio capital. Essa é a Creator Economy, para mulheres e para todo mundo. Não deixa que qualquer pessoa diminua o seu trabalho dizendo que é bobagem. O que a gente faz é construir ponte, é gerar emprego, é transformar a audiência em ativo real. E se é extraordinário ser mulher nesse mercado, é porque somos nós que estamos ditando essas novas regras do jogo. E isso é poderoso demais. Eu queria agradecer também e não deixar de lado a minha equipe, a minha família, que sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Então, isso também é resultado de todo o trabalho que a gente faz junto. Meus YouPicles, que eles sabem, e todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Obrigada. Vamos registrar esse momento com a Rafaela Lotto segurando o troféu. Categoria Economia Criativa. Parabéns, Rafaela Lotto. Seguimos aqui com a 5ª edição do Prêmio Mulheres Exponenciais da Esfera Brasil. Reconhecemos a trajetória da Silvia Pena, diretora-geral da Uber no Brasil, na categoria Inovação e Tecnologia. Silvia, infelizmente, não pôde estar conosco hoje, mas isso, é claro, não impede de reconhecer o talento dela e sucesso, então a gente pede uma salva de palmas. A humanidade precisa de respostas. E a Acciona oferece soluções para esses grandes desafios por meio dos seus negócios em energia, água e infraestrutura regenerativa. Porque se queremos contribuir para o futuro do planeta, temos que promover uma sociedade positiva. Aquela que prioriza o bem-estar de todos. Acciona. Business as unusual.
Bom, o 5º Prêmio Mulheres Exponenciais vai para mais uma categoria, essa muito importante, que é a de sustentabilidade. Para isso, eu convido o diretor País da Acciona, André De Angelo. Ele vai compartilhar conosco uma mensagem sobre a próxima homenageada. Boa noite a todas, a todos. Primeiro agradecer a Camila, e representando aqui a família Camargo, o João, a Aninha, pela terceira vez estar sendo convidado aqui, João. Obrigado, viu, pela oportunidade. Nós estava fazendo memória aqui, lembrando que em 2024 eu tive a honra de dar o prêmio para a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, né, a Inês Coimbra. O ano passado foi para CEO da COP30, a Ana Toni, né, e hoje aqui, né, tendo a honra de entregar para a nossa secretária de Estado de São Paulo, Natália Rezende. Né. Mas antes, Natália, de trazer para o palco, eu tenho algumas palavras aqui para falar, e hoje eu vou ler. Né. Então, para nós, estar aqui, né, contigo hoje é um momento muito especial. Né. Esse prêmio é uma iniciativa fantástica do Esfera, reconhece trajetórias que geram impacto real, com liderança, visão e compromisso com o interesse público. Para a Acciona, a empresa que eu represento aqui no país, apoiar a iniciativa é algo muito genuíno, porque dialoga diretamente com os valores em que acreditamos: equidade, responsabilidade e legado. À frente da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, aí eu abro aspas, é secretária de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Saneamento, Energia e Mineração, Logística e Transporte. Ou seja, é uma super secretária. Né? Tu tens, Natália, um papel central na articulação e na condução de projetos estruturantes, daqueles que realmente transformam a vida das pessoas. Né? Nós, né, da Acciona, hoje, que somos responsáveis pela construção da linha 6, lá em São Paulo, né, a gente acompanha isso muito de perto, todo o teu trabalho. Em projetos dessa complexidade, a liderança, a capacidade técnica, o diálogo fazem toda a diferença. Isso sempre esteve muito presente na atuação, né, na tua atuação, Natália. Quem acompanhou de perto todo o processo, que um grande sucesso do Estado de São Paulo foi a privatização da Sabesp, né, o que tu trabalhaste, o que tu rodaste naquele Estado para conversar com todos os prefeitos, todos aqueles que aderiram ao processo, explicando 1, 2, 3 vezes. Né? Quem acompanhou, quem estava lá, viu. E isso não faltou em ti nunca. Né? Então, esse reconhecimento fala não apenas por uma trajetória profissional sólida, mas de uma forma de liderar que inspira, constrói pontes e gera resultados consistentes. É mais do que merecido pelo impacto do teu trabalho e pelo exemplo que tu representas. Né? Natália, agora sim te chamo para o palco. Recebe os nossos parabéns por essa conquista. Em nome da Acciona, tenho a honra de te entregar esse prêmio. Parabéns, Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. É a nossa premiada da noite na categoria Sustentabilidade. Boa noite. Que honra. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui. Queria agradecer muito ao Esfera, Ana, Camila, João, todos que trabalham para ter um evento com tamanha qualidade e competência e para falar de temas de categorias tão importantes. Para mim, particularmente, ser reconhecida nessa categoria é muito especial, porque sustentabilidade é tudo isso que a gente está conversando aqui. E eu fico muito feliz de, além de ter oportunidade de desenvolver políticas públicas com planejamento, com ações de curto, médio e longo prazo, olhando, claro, o meio ambiente, energia limpa,
mostrando que é possível, sim, nós fazermos a diferença, nós mostrarmos as nossas potencialidades para o mundo, para falar que, por exemplo, a nossa matriz energética do Brasil está chegando em 50% e a média dos países da OCDE é de 13%. A gente precisa ter orgulho, a gente precisa falar disso, e a gente não faz isso sozinho. Hoje, na nossa secretaria, 63% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. E essas palmas são muito bem-vindas para elas, porque elas têm coragem, têm determinação, têm competência. 3 das nossas 5 diretoras da nossa companhia ambiental são mulheres. Pela primeira vez desde 1951, o Estado de São Paulo tem à frente dos nossos recursos hídricos, da agência que nós criamos para melhorar o balanço hídrico, para enfrentar momentos de escassez, uma mulher, desde 1951. Pela primeira vez, nós temos no Departamento de Estradas e Rodagens, no colegiado, uma mulher diretora. E isso a gente precisa destacar, porque se o que foi falado aqui foi possível por conta de todos juntos e de uma forma organizada e planejada. Então, eu fico muito feliz de representar hoje. Estou aqui representando. E aí, uma coisa para a gente pensar também. As mulheres têm que estar onde elas quiserem estar. Isso é muito importante, independentemente de cargo, independentemente de local, independentemente da gente estimular, por exemplo, o que nós vemos, governador, uma coisa importante que a senhora falou, saneamento. Quando a gente insere a mulher para a gente conseguir fazer conexões intradomiciliares, a gente melhora o sucesso das políticas de coleta e tratamento de esgoto de 52% para 90%. Quando nós colocamos as mulheres para ajudar em comunidades vulneráveis a levar saneamento. E aí, por conta de todo o processo que a gente fez, em um ano, hoje, com a ajuda delas, nós temos no estado de São Paulo 3 milhões de pessoas que não tinham acesso à água, que passaram a ter. Mais de 4 milhões que não tinham coleta e tratamento de esgoto, passaram a ter. Por quê? Porque a gente consegue fazer a diferença, todos juntos, com mulheres que são muito capacitadas, muito competentes, e que eu fico muito feliz de representar. E queria deixar o meu agradecimento ao meu parceiro, professor que está aqui também, Kassab, ao nosso governador Tarcísio de Freitas, que me deu a oportunidade de fazer essa política pública estruturada, olhando não só agora, mas até 2050, mesmo quando nós não estivermos lá, porque a gente precisa e vai deixar legado. E os homens também têm um papel fundamental. E eu queria aqui deixar o meu agradecimento ao meu companheiro de vida, meu marido, que está aqui presente. Te amo. A gente tem que reconhecer quem nos apoia. Isso é muito importante para a gente seguir. E, por fim, meu tempo já esgotou. Queria dedicar esse prêmio, se ela puder ver, à minha mãe, que é a mulher que me inspira todos os dias da minha vida. Muito obrigada. Parabéns, Natália Rezende. Vamos registrar esse momento. Premiada na categoria Sustentabilidade. Esse é o nosso 5º prêmio Mulheres Exponenciais da Esfera Brasil. Parabéns, Natália. Muito obrigada. Bom, também reconhecemos a trajetória da ministra Gleisi Hoffmann, né, que também é nossa homenageada da noite na categoria Governança. Ela não pôde estar aqui com a gente, mas também queremos, né, uma salva de palmas à ministra Gleisi Hoffmann.
Bom, antes de encerrarmos esse dia histórico, essa noite inesquecível, eu gostaria de comentar sobre um novo estudo que o Instituto Esfera, a frente acadêmica da Esfera Brasil, desenvolveu pensando especialmente nesse prêmio, no Prêmio Mulheres Exponenciais. O título é A Força Invisível da Economia, Mulheres na Menopausa e o Futuro do Trabalho no Brasil. Ele já está disponível no site da Esfera e vocês receberão o resumo impresso na saída do evento. Para quem, assim como eu, se interessou pelo tema, uma das pesquisadoras e autoras do texto, a Clarita Costa Maia, está aqui conosco esta noite e pode tirar dúvidas sobre essa pesquisa. Parabéns, Clarita, e ao Instituto Esfera, uma salva de palmas. Bom, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, todos e todas, né, que temos esse reconhecimento todos os dias, que tenhamos esse reconhecimento todos os dias das grandes mulheres que estão se desenvolvendo e trabalhos tão admiráveis aqui no nosso Brasil.